Já passou pela sua cabeça que muitas vezes a gente está tentando expandir, a gente está tentando crescer, evoluir, e aí a coisa simplesmente não vai, não acontece. É como se, cara, não anda de jeito nenhum. E aí você tenta, você estuda, você se dedica, e por mais que você tente, você simplesmente não sai do lugar. Muitas vezes ficamos presas numa ilusão de que o crescimento é só para fora. Mas e se o crescimento precisar aqui de alguns passos anteriores? Vou te contar uma historinha. Você gosta de plantas? Eu, como uma boa elfa da terra, adoro plantas e a conexão com a natureza e os animais. E esse final de semana eu tirei um tempinho do meu dia para me dedicar a uma planta em especial, que é a minha árvore, uma amoreira que eu tenho num vaso, e ela já estava me pedindo um vaso novo para ter mais espaço. E aí eu ignorei. Eu ignorei porque eu estava muito ocupada, porque eu não tinha dinheiro para comprar o vaso e etc, etc, etc. Várias mil desculpas para deixar de fazer isso e deixar para depois. Aí, tempo vai, tempo vem. E aí, conversando e seguindo uma maravilhosa que eu conheci aqui nesse mundo online, ela contou em algum momento lá nas redes sociais de que um dos combinados dela com a espiritualidade é de que a cada atendimento dela, ou a cada X atendimento, não sei direito, ela plantaria uma árvore. E ela mora num espaço cheio de verde, a coisa mais linda. E o meu sonho é morar num espaço como o dela. E eu fiquei observando ali ela cumprindo com o combinado dela semana a semana. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, minha plantinha só tá me pedindo um vaso novo, mais espaço, né? E aí que a espiritualidade, além de me pedir um vaso novo, também estava me pedindo para eu trazer uma outra frutífera, ou uma pitangueira ou uma jabuticabeira. E eles foram bem específicos em quais frutíferas, mas eu ainda não sei por quê, eu preciso estudar ainda um pouquinho por que elas. Beleza. E aí, aqui na minha rotina atual, eu fico metade da semana na casa do meu pai, que é um apartamento, e a outra metade na casa da minha mãe, que é uma casa. Então, na casa da minha mãe, eu acabo sim tendo espaço para ter as minhas plantinhas. E eu tenho algumas, né? Não só a amoreira, eu tenho várias plantinhas lá. E o sonho que eu tô é, nesse momento, né, trabalhando para é o de voltar a ter a minha casa, né? Então, antes da pandemia, eu morava sozinha num apartamento com meu chinchila e depois, com todas as reviravoltas na minha profissão, a casa nova ainda não aconteceu. Mas esse é o plano, o foco que eu tô aqui. Beleza. Mas o que que todo esse papo de árvore tem a ver aqui com o lance de crescimento que eu comecei falando aqui? Eu tô fazendo um tratamento lá no Sementes da Vida, que é o tratamento da força vital, no Templo do Sol. E é a terceira vez que eu tô fazendo esse tratamento só esse ano. E ele é muito poderoso porque fala de a gente nutrir o nosso corpo com a energia do sol. E essa energia que nos fortalece e nos ilumina de muitas formas. E aí é bem interessante porque o impulso que estava faltando, a energia que estava faltando para eu fazer a troca do vaso, né, da amoreira, aconteceu. Eu fui lá, comprei todas as coisas, inclusive a pitangueira, e troquei o vaso. Simples assim, em um dia só, tudo aconteceu. A energia veio, eu fui e fiz o que precisava fazer. E aí, quando eu consegui tirar a amoreira do vaso que ela tava, aquele torrão, né, aquela mistura de terra com raízes e tal, me mostrou uma coisa que, cara, fez um boom aqui na minha cabeça e aí agora sim vai fazer todo sentido aqui para você. Então, aquele torrão, né, aquela mistura de terra e raízes me mostrou perfeitamente o que é estar presa a um espaço pequeno.
né? Me mostrou o que é você ser uma árvore que pode crescer horrores e estar presa a um vaso de 40 centímetros e um pouco mais, né? 40 centímetros de diâmetro e um pouquinho mais ali de profundidade, uns 45 de profundidade. E aí, gente, a moreira, ela pode vir a se tornar uma árvore gigante, né? Eu lembro que no sítio da minha avó, a gente tinha um pé de amoreira lá e era enorme. E eu fiquei muito brava com meu avô, inclusive, quando ele resolveu podá-la, porque ele decepou a árvore. Nossa, eu fiquei muito brava. Sem as minhas amoras por um bom tempo. E hoje eu sei que não era exatamente eu que estava brava com ele, né? Mas eu estava refletindo ali os elementais muito bravos com ele pela poda, pelo corte totalmente sem permissão, enfim, por todo o distúrbio ali que ele causou naquele ambiente que estava muito bem, obrigado. Tá bom, então eu fui lá, conversei com a minha amoreira, avisei ela que eu estava trazendo uma terra nova e que nesse novo vaso ela teria mais espaço para crescer. E aí foi interessante também de observar que a parte de baixo dela, ali a parte abaixo da terra, né? Então, terra, aí vinha a parte da raiz, a hora que acabava ali, a raiz dela estava muito grande, estava enorme. E ela estava crescendo e se costurando no que eu tinha improvisado ali para ser a drenagem do vaso, né? E ela queria continuar crescendo mais para baixo, mas ela não tinha espaço. Ela queria crescer as raízes, mas ela não tinha terra, ela não tinha base, ela não tinha mais nutrição. Olha que interessante. Quantas e quantas vezes a gente está apenas focando em crescer para cima, crescer para fora, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é expandir as nossas raízes, expandir a nossa base, nutrir a nossa base. Muitas vezes a dor que sentimos pelo não crescimento não é pela falta de espaço acima, mas pela falta de espaço abaixo. Cara, como que eu nunca pensei nisso antes? No seriado Uma Linda Mulher, que tem lá no Netflix, tem uma parte lá na primeira temporada que o cara lá, que é tipo um professor deles, né, que faz as constelações e tal, ele fala sobre as raízes. Ele fala, né, ele traz ali uma sabedoria de que algumas árvores, elas não crescem porque o problema delas estão nas raízes. E naquela cena, tal, ele estava falando ali de fungos, de problemas que relacionando, né, a problemas que podiam estar vindo da ancestralidade e tal. No livro O Segredo de uma Mente Milionária, o autor também traz esse viés logo no começo do livro, como um dos motivos de as pessoas não prosperarem. E ele segue essa mesma linha de raciocínio, né? A questão da ancestralidade, de fungos e tal. Mas aqui eu tô falando sobre sermos árvores, precisarmos de mais terra para crescer e não termos espaço, não termos terra firme, adubada, nutritiva. E aí eu entendi perfeitamente que essa minha moreira ela estava sendo só um reflexo de como eu venho me sentindo nos últimos tempos. Nem é mais tanto sobre crescer para fora, é crescer para dentro. É me firmar cada vez mais nos meus aprendizados e ancorar essas minhas raízes cada vez mais fundo e sim, dar passos firmes, conscientes, né, do meu propósito, consciente daquilo que eu estou fazendo. E eu tenho certeza absoluta que eu já estou pronta para me tornar uma árvore. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso e eu já dou frutos suculentos e saborosos. Então agora é isso, só preciso crescer, liberar as minhas raízes para sim, cada vez mais dar mais e mais frutos. E aí eu pergunto aqui para você, como estão as suas raízes por aí? Será que elas estão firmes e fortes ou será que elas talvez estão precisando de um apoio seu de alguma forma? Qual é o adubo que você pode trazer para ela? Qual é uma aguinha extra que você pode dar para ela? Será que você está crescendo como uma árvore?
Ou será que talvez você seja algum outro tipo de planta? Qual tipo de planta que você colocaria ali, né, como uma metáfora para representar você? E eu pergunto isso porque não é à toa, né, que o meu templo, Sementes da Vida, tem esse nome, porque cada uma aqui é uma semente diferente da outra. Nós não somos iguais às outras, não, muito pelo contrário, cada uma aqui é de uma espécie diferente. Temos várias espécies diferentes me ouvindo, e cada uma tem um papel fundamental nessa nossa flora diversa, tão maravilhosa. A gente está falando aqui de uma flora extremamente abundante e próspera, né? Com espaço para todo mundo. Então, que tipo de planta é você hoje? E, enfim, finalizando aqui, então, né? Por falta de uma grande raiz, agora eu tenho duas. Eu tenho uma amoreira e eu tenho uma pitangueira. A pitangueira é uma árvore um pouquinho menor do que a amoreira, mas ela também dá muitos frutos, né? Tanto quanto as amoreiras. E eu já estou animada ali para a primeira floração dela. Eu já tenho também uma próxima árvore para o meu jardim. E por mais que eu ainda não tenha, né, a casa nova, eu já sei que quando eu for me mudar, eu não vou sozinha, né? Você já sabe que esse monte de gente vai comigo. E olha que interessante, né? É fato, um pedacinho de terra já está sendo criado. E eu achei muito simbólico que o vaso da amoreira, né, o vaso novo, comportou ali o dobro de terra do vaso anterior. O dobro não, foi quase duas vezes mais, porque eu coloquei lá um saco de 20 quilos de terra. E antes não era 20 quilos, tinha menos. Então, olha que interessante, já foi o dobro de terra para aquela amora. E aí é quando eu penso, né? Deus, sua filha está pronta. Então agora é certo, como 2 mais 2 é 4, que logo, logo o vaso vai ser trocado novamente. E aí, gente, nessa próxima troca, eu pretendo sim já estar na casa nova. Então vamos juntas aqui expandir todas as nossas raízes. E eu já fico curiosa aqui para saber como que esse podcast vai ressoar para você. Você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou você pode me mandar uma mensagem lá nas redes sociais. Eu vou adorar saber como foi que reverberou aí para você. E como eu tô, né, nessa energia da força vital, tô trabalhando aqui ao longo desses últimos dias todo um processo de liberação dos chakras. E esse devia, né, deveria ser um hábito natural. A gente devia, sim, estar sempre atenta aos nossos chakras, aos nossos centros energéticos. Então, eu também te convido a vir energizar os seus chakras lá no Templo de Harmonizações das Sementes da Vida. A gente tem esse tratamento da força vital e temos muitos outros tratamentos de harmonizações por lá. E aí, inspirada então nesse momento, eu vou deixar aqui como sugestão para a harmonização de hoje o ancoramento conexão de ampliação de energia e a energização dos chakras. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, então já sabe, temos essa harmonização de 7 dias da força vital lá no Sementes na Vida, tá bom? Então hoje eu fico por aqui. Eu espero você também lá no Sementes da Vida. E é isso. Até a próxima!